Olá, eu sou Luiz Guilherme Eu sou Franciele. e hoje nós vamos falar sobre transplantes. Os transplantes, ele tem seu histórico no Brasil, iniciado na década de 60, onde ocorreram as primeiras experiências com ele no Brasil. Em 68, foi publicada a sua primeira lei que abordava esse tópico, mas ainda na década de 80 não existia uma procura centralizada por esse meio. E as primeiras organizações de procura e alocação foram criadas nas regiões Sudeste e Sul, com São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, acerca dos transplantes. Em 86, no Brasil, foi feito o primeiro transplante na sua história, entre um tipo de transplante renal, feito de São Paulo e Minas Gerais. Já na década de 90, foi criada em São Paulo a primeira central de transplante do Brasil, bem como em 92 foi criada a remuneração do procedimento feito pelo SUS. Já em 1997, foi criado o primeiro diagnóstico acerca da morte encefálica. E também foi criada o Sistema Nacional de Transplantes, bem como as centrais de notificação e capacitação e distribuição de órgãos. Também foi criado a criação dos cadastros técnicos e também a doação presumida. E em 2001, através da Lei número 1021, foi criada a doação consentida. Atualmente, existem mais de 25 CNCDOs e mais outras centrais regionais, incluindo Paraná e Minas Gerais, sendo que 2 estão em São Paulo. E agora a gente vai falar sobre as bases imunológicas dos transplantes, os imunossupressores, a organização do sistema e alocação dos órgãos, a morte cefálica, a capacitação dos órgãos, os transplantes do fígado, do pâncreas e também o renal. O conceito de transplante. O transplante é o ato de coletar um órgão, um tecido ou parte deles de um indivíduo, o doador, e implantá-lo em um outro indivíduo, este o receptor, ou uma outra região do receptor. Ele é dividido em vários tipos. Existe o autoplástico, no qual é a transferência dos tecidos de um lugar para o outro no mesmo organismo. O homólogo, quando se dá entre indivíduos da mesma espécie. O alogênico, no qual é geneticamente diferente, e o cinegênico, e o singênico, no qual é geneticamente idêntico, ou seja, os gêmeos. Também existe o transplante heterólogo ou xenotransplante, no qual o transplante de órgãos ou tecidos entre indivíduos de espécies diferentes. Com relação à sequência de extração de órgãos, ela se dá pelo preparo do doador, a dissecação vascular, a perfusão, a extração intratorácica, a extração abdominal, a cirurgia de banco, que é a back table, o acondicionamento, o transporte e o transplante do órgão. Nesse sentido, o transplante do órgão como fonte de enxerto, ele é dividido pelo doador, baseado no doador, no transplante não humano, o xenotransplante, e o transplante humano, o allotransplante, que pode ser feito de um cadáver para o receptor ou também de um outro ser humano vivo. A morte encefálica. Cesação irreversível da atividade cerebral, coma aperceptivo, com ausência da atividade motora supraespinhal, apneia. A morte encefálica, que é a morte clínica, e a causa metabólica ou estrutural. Deve ser conhecida a lesão irreversível das estruturas responsáveis pela consciência e vida vegetativa. O diagnóstico, o clínico e mais exames complementares que demonstrem de forma inequívoca a ausência da atividade elétrica, metabólica ou ausência de perfusão sanguínea
cerebral. A morte encefálica é atestado por 2 médicos, tem que ter ausência do reflexo córneo da pálpebra, ausência de reflexo óculocefálicos, ausência de respostas a provas calóricas, ausência de reflexo de tosse e teste de apneia. Exame complementar, uma angiografia cerebral, cintilografia radiotoscópica, um Doppler transcraniano, monitorização da pressão intracraniana, uma tomografia computadorizada com xenônio, uma tomografia por emissão de foto único, um EEG, tomografia por emissão de positrons e extração cerebral de oxigênio. Doadores com coração parado. Maastricht. Tipo 1, falecido na admissão. Tipo 2, ressuscitação mal sucedida. O tipo 3, interrupção de suporte controlado. Tipo 4, parada após morte encefálica. Transplantes de órgão, fontes e enxertos. Tem o doador, aí temos o alotransplante, que é o humano, e temos o xenotransplante, que ele é não humano. Ele pode ser o alotransplante, ele é por cadáver ou por pessoas vivas. Cadáver, morte encefálica, parada cardíaca, morte encefálica, ela é a ideal ou a marginal. Doador limítrofe de fígado, lesão de preservação, esteatose, idade do doador, o tempo que ele tem na UTI, hipotensão, inotrópicos, bioquímica e fígado reduzido ou bipartido. Soluções de preservação do órgãos. A gente tem Benzler, hipotermia, que é no gelo, metabolismo, remoção do sangue, prevenção e formação de coágulos, hipotermia, redução do metabolismo, paralisação das bombas da membrana, edema celular, equilíbrio nos compartimentos, intravascular, intersticial e intracelular. Alterações físicas, edema celular, citoesqueleto, alterações bioquímicas, acidose, depressão, lesão de reperfusão, relação do sódio e do potássio, pressão coloide-osmótica, tamponamento, radicais livres e percussores de ATP. Aí ainda sobre as soluções. Nós temos a relação do sódio e potássio, a baixa intracelular da solução de Benzler, pressão coloide-osmótica, rafinose, lactobiônico, coloide, tamponamento, as limitações, a resistência vascular, vasoconstrição, viscosidade, o preço, coloide, instabilidade, a disponibilidade dela, fosfato, os radicais livres, glutationa, alopurinol, percussores de ATP e adenosina. Os tipos de transplante alopotássio autólogo, transferência de tecidos de um lugar para o outro no mesmo organismo. O transplante homólogo, quando se dá entre 2 indivíduos da mesma espécie. Halogênico, geneticamente diferente, singênico, geneticamente idêntico. O xenotransplante de órgãos ou tecidos entre indivíduos da mesma espécie.
bases imunológicas dos transplantes, imunossupressores, organização do sistema e alocação de órgãos, a morte encefálica, a captação de órgãos e transplante de fígado, transplante de pâncreas, transplante renal, bases imunológicas do transplante, rejeição, lesão ao enxerto pela resposta imunológica do receptor, hiperaguda, pré-formadas contra o agente do enxerto, exclusão vascular por trombose de grandes e pequenos vasos, bem estabelecida, rim e coração, raro, no fígado, aguda, infiltrado inflamatório, perivascular com características agudas, tendo nuances de acordo com o órgão transplantado. Crônica. Ocorre na maioria dos transplantes de órgãos sólidos, coração, rim, pulmão e fígado. Processo mais lento de espessamento intimal com exclusão vascular tardia. Coração, lesão, artéria coronária. Fígado, ductopenia. Rim, proteinúria pós-PXR. Bases imunológicas dos transplantes. Objetivo, controle da rejeição. Histocompatibilidade do complexo principal de histocompatibilidade. Cromossomo 6 produz proteínas de classe 1 e 2 do sistema de antígenos leucocitários humanos. Outros antígenos menores quando um órgão vascularizado é TX. O organismo é exposto a aloantígenos do doador, que são apresentados por doador do receptor aos lidoreceptor, pela ligação do seu receptor. Aloreconhecimento, resposta imune a aloantígenos. Pode ser divididas em 3 fases. Fase 1, reconhecimento dos aloantígenos pelas células T e B do receptor. Reconhecimento dos antígenos estranhos ao receptor. Fase 2, a sensibilização do desenvolvimento da resposta imune. Os Li reativos aos antígenos do doador são ativados, proliferam e se diferenciam em células efetoras. A terceira fase, efetora, ocorre ataque do sistema imune contra o enxerto. O nosso trabalho foi sobre os transplantes, foi a parte apresentada para o trabalho de Fundamentos de Microbiologia e Imunologia da professora Edna Zarques Padilha.